em Cristo Jesus, a luz do mundo, estimado povo de Deus. O pano preto e a luz. As trevas e a luz, a claridade e a escuridão, são uma poderosa metáfora, uma poderosa ilustração, que é usada há muito tempo, está presente na Bíblia, e que nos causa um grande impacto, porque nós conhecemos muito bem esse contraste entre luz e trevas, entre escuridão e claridade. O profeta Isaías, no capítulo 25, fala sobre o pano que cobre todos os povos. Isso se aplica de modo especial a esse momento que nós estamos vivendo, que não é particularmente um tempo de muita claridade, é um tempo de escuridão, é um tempo de trevas. E quantas trevas, que densas as trevas. Não somos pregadores das trevas, somos anunciadores da luz. Mas não podemos esquecer por completo as trevas, especialmente neste momento. Esse pano preto de que fala o profeta Isaías, ele foi tirado em Cristo, mas essa operação continua e nós aguardamos a remoção total dele. É o pano preto do luto, é o pano preto da confusão. E os tempos que vivemos são certamente tempos em que estamos, por assim dizer, debaixo do pano preto. Quando toda essa situação começou, há mais de um ano atrás, alguém disse assim, e aquelas palavras me marcaram, porque eu fiquei assim, de sobreaviso e dizendo para mim mesmo, vamos ver como isto vai acontecer, ou como esses desafios serão enfrentados. Essa pessoa disse que nós teríamos basicamente 3 desafios. Os jovens teriam que fazer um sacrifício pelos velhos. A ciência seria testada nos seus limites. E as autoridades e a humanidade em geral teria que ver se enfrentaria isso de forma unida. Os jovens, as crianças fazendo o sacrifício pelos velhos. Normalmente nós, os velhos, pensamos em entregar um mundo melhor às novas gerações. Agora chegou a vez dos jovens e das crianças pagarem um preço pelas gerações mais velhas, o grupo de risco. E que preço não foi pago? E continua sendo pago. E agora não existe mais grupo de risco, até os jovens estão em risco. E aí começa-se a reclamar, falar sobre um lockdown infantil que deveria terminar, porque as crianças não aguentam mais. E aí quem de nós imaginaria, um ano e meio atrás, uma frase como esta? Escolas fechadas, vidas preservadas. Quem pensou em ouvir algo assim? Estamos, de fato, debaixo de um pano preto. O segundo desafio era a ciência. Ah, sim, a ciência nos trouxe um raio de luz, um facho muito forte. Em tempo recorde, essas vacinas são as melhores? Não, são as que temos. E que progresso, que celeridade. Mas também ficamos sabendo que a ciência tem o seu lado de pós-modernidade, que ciência é uma abstração, que as pessoas dizem, a ciência, não é a ciência que fala, são os cientistas que falam. E aí é um grupo contra os outros, falando coisas diferentes, e todo mundo dizendo que é a ciência. Então a ciência também encontrou seus limites no meio dessa crise.
E quando chegamos ao terceiro desafio, aí é uma briga de foice no escuro. Ninguém se entende. Em vez de termos uma frente unida para enfrentar o problema, começamos a nos bicar uns aos outros, conflito de informações, notícias contraditórias, politicagem, governo contra povo, povo contra governo, um veículo de imprensa dizendo isto, outro dizendo aquilo. O pano ficou cada vez mais espesso, cada vez mais preto. E no meio dessa situação toda, mesmo estando nós atrás de máscaras e debaixo do pano preto, o que mais se fez, o exercício mais praticado, foi o de apontar o dedo. Claro, sempre para os outros. Mas nessa situação que estamos vivendo, não há como apontar o dedo para ninguém. Porque todos estamos debaixo do pano preto. Nós confessamos na Confissão de Augsburgo, no 2º artigo, depois da queda em pecado, todos os seres humanos naturalmente nascidos são concebidos e nascidos em pecado. Isto é, desde o ventre materno, todos têm ou estão cheios de uma inclinação má. Todos, nós todos nascemos tortos. Essa é a nossa confissão, que simplesmente repete o que diz o apóstolo João na leitura do dia de hoje. Nós podemos até dizer, não é bem assim. E olha, ele escreve para o povo cristão, ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a gente pode até querer se enganar, mas aí Deus chega e diz, não é bem assim. Deixa eu dizer qual é a realidade. Ele diz, todos nascem inclinados para o mal. Não há como apontar o dedo para ninguém, a não ser para si próprio. E se nós dissermos, não é assim, Deus vai dizer, é assim. E se nós continuarmos insistindo, seremos chamados, ou faremos com que Deus seja chamado de mentiroso. Então, nesse tempo de crise, de tanta dor e sofrimento, com mais de 3 milhões de mortos no mundo todo, além de todos os outros sofrimentos que já temos, nós não podemos apontar o dedo que não seja para nós. Estamos sob o mesmo pano preto. Mas podemos, debaixo deste pano, levantar uma ponta, olhar para fora e erguer uma voz. Uma voz que se dirige aos céus. Um clamor. Não um clamor de acusação, de um dedo voltado para Deus, porque esse direito nós não temos. Não um clamor dirigido às pessoas defendendo Deus. Porque quem somos nós para defendermos Deus naquilo que Ele faz em sua sabedoria? Não será uma voz vinda debaixo deste pano, dizendo que tudo isso vai contribuir para o nosso bem, o que é uma grande verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é isso que nós queremos dizer hoje, embora pudéssemos e devêssemos dizê-lo também. O que nos cabe fazer no dia de hoje é, antes de tudo, lamentar. E lamentar é alguma coisa que nós não sabemos fazer ao certo, porque nós não gostamos muito de ficar sob essa situação. Nós já gostaríamos muito de viver a antecipação do final de tudo isso. E como seria bom se a gente estivesse aqui num culto de ação de graças, e não num dia de calamidade. Mas é o dia que temos.
Lamentar é algo que não sabemos fazer ao certo, mas é o que o salmista faz. O maior número de salmos que temos na Bíblia são salmos de lamentação, mas eles não soam tão estranhos. Mas eu diria que hoje, olhando para fora, debaixo deste pano preto, a palavra que cabe é uma palavra de lamentação. É dizer, com o salmista no Salmo de número 6, tem compaixão de nós, Senhor, porque nos sentimos debilitados. Sara-nos, Senhor, porque os nossos ossos estão abalados. Também a nossa alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Isso não é uma acusação. Isso é uma expressão de confiança e de esperança. Mas é um lamento. E aí nós continuamos. Volta-te, Senhor, e socorre-nos. Salva-nos por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estamos cansados de tanto gemer, de tristeza, os nossos olhos se consomem. Isso não é um resmungo em algum canto. Isso aqui é um lamento, feito na direção de Deus, com confiança e esperança. Ele se dirige de debaixo do pano preto na direção da luz. Sim, existe a luz. Não uma luz no fim do túnel, mas a luz. Deus é luz, diz o apóstolo. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. E é por meio dele, como nosso advogado, como nosso intercessor, que esse nosso clamor chega diante do Pai. Diz o apóstolo João, se alguém pecar, e como pecamos, estamos todos debaixo do pano preto. Se alguém pecar, e todos pecamos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele leva o nosso clamor ao Pai. E ele tem perdão. Perdão para todos. Nós poderíamos estar aqui, de repente, numa campanha vacina para todos, mas isso não cabe à igreja. A igreja precisa dizer, no meio dessa situação, sim, perdão para todos. Não um perdão barato. Esse nosso advogado não é um pervertedor da justiça dizendo, Senhor, feche um olho, não leve isso em... Não. Ele chega lá e diz, o preço foi pago, houve propiciação, o sacrifício expiador foi feito, há crédito, existe reserva atrás desse bilhete de perdão. E é assim, no meio desse lamento, dessa situação difícil, que de fato nós podemos levantar a ponta desse pano preto, olhar para fora, clamar e também pedir o perdão. Perdão que recebemos em nossa igreja, quando o pastor nos absolve, perdão que recebemos de forma bem concreta e direta na ceia do Senhor. Tempos difíceis. Tempos de lamentação, mas também um glorioso período de luz. O pano preto está aqui. Seria muito bom se a gente pudesse tirá-lo de uma vez, mas ele provavelmente vai continuar conosco por algum tempo. Continuaremos debaixo do pano.
mas já podemos olhar e continuaremos olhando para fora dele, como fizemos ao longo de todo este período. Continuaremos com o olhar fixo na luz. Ah, sim, o pano está aqui, mas a luz brilha mais forte. Deus nos abençoe nesses tempos tão difíceis e escute o nosso clamor. Amém.